E aí pessoal, Rafael Alonso por aqui, e hoje a gente vai ver como estruturar sessões de treino utilizando somente o Kettlebell Complex. Então eu resolvi montar esse vídeo para mostrar como eu separo as sessões de treino que eu utilizo somente o Kettlebell. Geralmente eu adiciono o Kettlebell Complex nos dias contrários ao treino de força, então ele serve como um treino aeróbio, um treino onde a gente vai elevar sempre o volume, já que o Kettlebell ele não é uma ferramenta que geralmente a gente tem diversas quilagens, diversos pesos diferentes e também muitas pessoas não têm muitos kettlebells em casa. Então, para a gente pensar em progredir o Kettlebell Complex, vale mais a pena a gente pensar em aumentar o volume, aumentando assim a intensidade fisiológica do treino, do que a gente aumentar a intensidade, aumentando assim o peso do implemento. É legal a gente pensar em aumentar o volume com o Kettlebell, no caso do Kettlebell, para a gente não perder também a técnica durante a execução desse treino e também para a gente não interferir no treino de força. Então, antes da gente começar a falar sobre isso daqui, eu gostaria de mostrar como eu dividi o meu Kettlebell Complex, porque aí você pode adaptar também com os exercícios que você domina, que você consegue fazer. Eu separei 3 padrões, pelo menos, para a gente poder dividir as sessões de treino. O primeiro padrão é o dominante de joelho, o segundo padrão é o pull, uma puxada, que a gente também pode adicionar o hinge, que é essa dobradiça de quadril, nesse padrão aqui. E o terceiro padrão é um padrão de press, que pode ser na vertical, pode ser também na horizontal. Então, como é um Kettlebell Complex, a gente faz um full body, ou seja, a gente vai treinar o corpo todo, a gente vai adicionar no mesmo treino um exercício de cada padrão. Então eu escolhi aqui para dominante de joelho, como eu vou treinar apenas com um Kettlebell Hack Squat, então um agachamento com o Kettlebell na posição hack. E se você não domina de repente esse exercício, ou vamos pensar assim em 2 níveis, um nível mais iniciante e um nível intermediário avançado, você pode fazer aqui também um Goblet Squat, segurando o Kettlebell na altura dos ombros. Então a gente tem essas 2 opções aqui. Na posição aqui pull e hinge, eu escolhi o Kettlebell Clean. Ele também poderia ser substituído pelo snatch, então a gente tem a puxada, a gente tem a dobradiça de quadril nesse padrão. Se você não domina o clean, se você é uma pessoa que ainda bate muito o Kettlebell no ombro e acaba machucando também o antebraço, de repente o Kettlebell Swing unilateral seja uma opção, ou até mesmo o Kettlebell Swing com as 2 mãos seja uma opção para esse padrão de movimento. E o outro padrão, o Press, eu coloquei o Kettlebell Press e o Push Press, porque quando a gente não tiver mais força para fazer o Press, a gente pode utilizar um pouco do Push Press para ajudar a gente a continuar e não cessar o treino por conta desse padrão. Se você não consegue fazer o press, ou se você não tem um kettlebell leve o bastante para fazer o press, você pode utilizar as 2 mãos e fazer o movimento de press, elevando então o kettlebell acima da cabeça. Então a gente tem aqui 2 exercícios para cada um desses 3 padrões. Beleza, como que a gente vai dividir então um complex? Para a gente fazer esse complex, a gente precisa ter os 3 padrões dentro do mesmo treino. Então eu separei aqui 3 formas e uma forma alternativa, caso você queira adicionar um terceiro treino quando você treina 3 vezes na semana. Então, na seção A, eu vou enfatizar o Kettlebell Squat. Então vamos primeiro pegar essa sequência de treino aqui. Um Kettlebell Hack Squat eu vou fazer 3 repetições. Daí logo em seguida
eu vou fazer o kettlebell clean por 2 repetições e depois o kettlebell press por 1 repetição. Então esse vai ser o treino e eu vou repetir várias vezes esse treino, essa sequência, né? Depois eu mostro como a gente pode repetir essas várias vezes aqui em alguns casos. Na segunda sessão, então aqui sessão A, se eu treino 3 vezes na semana, então eu treino força segunda, quarta e sexta, e aí terça e quinta eu faria um treino A e B, e se eu viesse 3 vezes terça, quinta e sábado, se eu treinasse 3 vezes com kettlebell. Então vamos usar essa opção A e B. Então no treino A eu faria essa sessão aqui, 3 repetições de agachamento, 2 repetições de clean e 1 repetição de press. E aí faria aqui meu segundo treino de força da semana, na quarta-feira. Na quinta-feira eu faria a sessão B. Na sessão B eu já vou enfatizar o kettlebell clean, então eu vou fazer 2 agachamentos com a posição hack com kettlebell, 3 cleans, 1 kettlebell press. Então eu vou manter o press porque ele é o exercício mais fácil de eu perder a técnica, por conta da falta de força mesmo. Então eu quero manter o máximo possível fazendo press e o mínimo possível fazendo o push press. Então eu vou inverter aqui e faço 2 agachamentos, 2 kettlebell cleans, 1 press. Troco o kettlebell de mão e faço a mesma coisa, mais 2 agachamentos, mais 3 cleans, mais 1 press, por várias vezes até cumprir a quantidade de séries. E se eu viesse aqui numa terceira sessão, nessa semana, então eu teria 3 treinos de força, mais os treinos com característica aeróbia, né, os famosos metabólicos aí. Eu faria dessa forma aqui, um kettlebell hack squat, 1 a 2 repetições, 1 a 2 repetições de clean e manteria um press. Então eu poderia fazer um de cada, troco o lado, um de cada, ou eu posso fazer 2 agachamentos, 2 cleans, 1 press. Então eu sempre vou mantendo esse press, porque é ele que me faz quebrar a técnica mais rápido. E quando eu tenho aqui 2 treinos de força na semana, então o que eu posso fazer? Um treino A, no segundo um treino B, e aí num terceiro dia, porque aí eu consigo colocar mais um dia, como eu tenho menos treino de força, eu faria a sessão C. Então aqui na sessão C eu tenho um agachamento, eu tenho 1 a 2 repetições de clean e tenho a ênfase no kettlebell press. Então como aqui eu posso adicionar um pouco mais de intensidade, porque eu não tenho tantos treinos de força na semana, eu vou fazer de 2 a 3 repetições do press. Então nesse esquema de 2 dias de força e 3 dias de kettlebell complex, eu posso adicionar um pouquinho mais de intensidade no kettlebell press, e aí eu vou acabar também usando o push press em alguma hora do treino. Então, se eu fosse fazer com essa sequência de baixo, eu trocaria esses exercícios na sequência, então eu teria goblet squat, teria o swing e teria o two hands kettlebell press, e faria da mesma forma. Na primeira sessão eu vou enfatizar o primeiro exercício, na segunda sessão enfatizaria o segundo exercício e na terceira sessão enfatizaria o terceiro exercício. E aí, se eu fosse adicionar em uma sessão de 3 treinos de força, eu faria igual, A e B, A e B, e se eu fosse colocar uma terceira, eu faria 1 a 2 repetições do goblet squat, 1 a 2 repetições de swing e faria two hands kettlebell press por 1 repetição, para manter a técnica. E como que a gente vai fazer a quantidade de séries dessas sessões, né? Quantas repetições eu faria de cada? Aí a gente tem algumas formas aqui. Se você
é iniciante, você pode começar, como esse próprio gráfico acaba mostrando, com uma sobrecarga linear. Então você faria na primeira semana 3 séries do treino A, 3 séries do treino B, 3 séries do treino C, por exemplo. Aí na outra semana, no microciclo 2, você faria 4 séries, 5 séries, e aí você iria aumentando o volume, ao passo que também aumentaria a intensidade fisiológica do treino. A gente tem também outras formas de fazer o treino para pessoas que são geralmente intermediárias e avançadas. Então, o EMOM, Every Minute on Minute, você pode fazer, por exemplo, na primeira semana, 15 minutos de treino. E aí como que faria? Imagine que você vai fazer 3 agachamentos, 2 cleans e um kettlebell press com uma das mãos. Então você faz esses 3 exercícios em 1 minuto. Vamos supor que aqui você demore 30 segundos para fazer. Te sobram 30 segundos. Então esses 30 segundos é o seu descanso. E aí você depois troca a mão e faz tudo igual do outro lado por 15 minutos. Então sempre o que te sobrar de tempo dessa execução você faria de descanso. Nessa primeira sequência, que ela é mais simples, sobraria mais tempo de descanso, porque você não precisa trocar o kettlebell de mãos. Então, se você tem esse primeiro modelo aqui de treino, você tem 2 opções nesse caso. Você pode fazer os 2 braços e o que te sobra de tempo você descansa. Então, se você faz os 2 braços, de repente te sobram 10, 15 segundos só de descanso, o treino vai ficar com uma densidade maior, então ele fica mais difícil. Se você não consegue cumprir tudo em 1 minuto e descansar o necessário para fazer esse treino por 15 minutos, por exemplo, você pode fazer um braço de cada vez. E aí você vai, microciclo 1, por exemplo, 15 minutos, no microciclo 2, 16 minutos, no microciclo 3, 17 minutos, e aí você vai aumentando a quantidade de séries, por exemplo, dessa forma. Esse é um modelinho, que é o EMOM, e você tem também o AMRAP, que é você fazer quantos rounds possíveis dentro de um determinado tempo. Eu gosto de trabalhar nessa faixa de 15 a 18 minutos, nesse caso do AMRAP. Uma curiosidade aqui, se a gente pensar em um treino de musculação tradicional e a gente cronometrar o tempo em que as pessoas executam os movimentos, então só o tempo que ela faz o exercício e excluir o tempo que ela descansa, se a gente colocar um treino tradicional aí de 3 séries para cada músculo, então a gente tem, por exemplo, peito, tríceps, quadríceps e abdômen. Então a gente tem 3 exercícios para peitoral, aí vamos colocar 2 exercícios para tríceps, 3 exercícios para quadríceps e um exercício de abdômen. E cronometrar essas 3 séries, a gente vai ter em média 18 minutos de tempo ativo, vamos dizer assim. O restante é descanso. Então às vezes a pessoa fica 1 hora na academia, treina 18 minutos e descansa o restante. Então nesse modelo de treino não existe descanso. Então a meta é atingir 18 minutos, vamos dizer assim. Então essa é uma outra forma da gente conseguir fazer o Kettlebell Complex. E em relação ao peso do Kettlebell, o que eu sugiro para vocês escolherem? Se possível, um Kettlebell em que você consiga fazer o exercício press por pelo menos 8 a 10 repetições. Então um Kettlebell em que você consiga fazer 8 a 10 repetições, você vai conseguir, entre aspas, descansar esse padrão press enquanto você faz os outros exercícios, e assim você consegue fazer esses
3 métodos de treino. Tanto as séries, que aí você vai ter um tempo para descansar entre cada série. Por exemplo, eu faço uma série de cada braço, descanso aí 1 minuto ou o tempo que eu achar necessário para conseguir fazer a segunda série, ou eu consigo fazer dentro de 1 minuto, bem rapidinho, que sobrar eu descanso para no próximo minuto fazer de novo esses 3 exercícios, essas repetições. Ou no AMRAP, onde eu tenho um tempo que vai ser um tempo corrido, e aí dentro desse tempo corrido eu faço o máximo de séries que eu conseguir. Nesse caso aqui é legal você, na primeira semana, se desafiar. Você anota, por exemplo, eu fiz 8 séries. Na segunda semana você tenta fazer pelo menos 9, na terceira pelo menos 10, e aí você vai aumentando a densidade do treino dentro de um tempo em específico. Então você pode manter o treino ou manter o tempo e aumentar a quantidade de séries, ou você também pode aumentar o tempo e ir fazendo conforme o seu corpo permite. Então são 3 métodos aqui para a gente conseguir programar o Kettlebell Complex nesses 2 casos. Resumindo, a gente tem que escolher um exercício que cumpre cada padrão. Então, um dominante de quadril com puxada, no caso dos balísticos aqui, pode ser o clean, pode ser o snatch, pode ser o swing. Um dominante de joelho, que pode ser o agachamento, pode ser aqui nesse caso também um lunge, né, um afundo. E aqui um press, que você pode de repente deitar e fazer um bench press, né, um fly, vamos dizer assim. Ou você pode fazer o press, né, overhead, acima da cabeça, de 2 formas, unilateral com as 2 mãos. E aí você monta o seu complex cumprindo esses 3 padrões, e em cada sessão você enfatiza um dos exercícios, tomando sempre cuidado. Se você colocar o press, você dá a opção do push press ou até mesmo do jerk, que são exercícios em que você consegue aumentar a quantidade de repetições mantendo a qualidade. Se você fizer o strict press, que é o desenvolvimento, né, da musculação, você fazer com o corpo todo rígido, você vai perder o padrão técnico, e aí talvez compense você modificar ou a quantidade de séries ou você mudar o exercício para manter a qualidade. É isso.